Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Uma nova semana começando para a glória de Deus. Novas oportunidades para amar a Deus, para conhecer a Deus, para celebrar a vida. Bom dia, família. Bom dia, povo. Bom dia a cada um, a cada uma que nesta manhã despertou para Deus, acordou para Deus, acordou e falou assim: essa semana é a semana, né? Este dia é este dia que o Senhor separou e proporcionou para que eu pudesse encontrá-lo, estar com ele. Bom dia, que bênção poder acordar e saber que nós iríamos nos encontrar e que este encontro possa gerar transformação. Que este encontro com a palavra, este encontro uns com os outros, possa realmente, verdadeiramente alimentar a sua fé, conduzir você para perto de Jesus. Bom dia a cada família que está aqui, meu Deus do céu, a cada família, porque eu tô sabendo que não é só a mulher, que não é só o homem, mas é a família que reza junto todas as manhãs. Bom dia você que é a família que reza junto. Bom dia, Tati. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Camila Fernanda. Um beijo pro seu filho. Bom dia, Tere Ramalho. Bom dia, Dona Teresita. Bom dia, Jana. Bom dia todo o pessoal aí de São Mateus, meu Deus. Um grande abraço a este povo querido. Bom dia ao povo do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço especial para Dona Rose, que eu sei que ela não assiste agora, gente, mas eu já tô sabendo que ela, assim que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é assistir e rezar junto com a família de fé. Então, Dona Rose, na hora que a senhora vê, um grande abraço para a senhora. Bom dia, Camila Martins. Um beijo bem gostoso no Anthony. Em breve, se Deus quiser, essa semana sem falta, vou aí fazer uma visita para vocês. Bom dia, Dona Teresita. Bom dia, Simone. Bom dia, Fernanda Cruz. Um abraço bem quentinho aí pro povo do Rio de Janeiro, gente. Todo o povo do Rio de Janeiro, que povo lindo, que povo alegre, que povo de fé, né? A alegria do Senhor seja sempre a força de vocês. Bom dia a cada um, a cada uma que está se achegando aí agora, gente. É muito bom ter vocês aqui conosco em cada manhã, em cada início de semana, aonde o Senhor vem falar o nosso coração. A Alexandra tá aí também? Um beijo para Alexandra. Bom dia, que bênção poder nos encontrar aqui. Aqui é o lugar do encontro, né, gente? A família de fé é um lugar de encontrar o povo de Deus. Que bênção poder estarmos juntos nesta manhã. E desde hoje, a hora que o Senhor, né, me conduzia para rezarmos juntos, para estarmos juntos, o Senhor me dizia: Danusa, o que te vale a pena hoje? E engraçado que eu ainda não tinha pego o meu livro, né? Que eu estou terminando já, se Deus quiser, hoje eu finalizo ele. Eu estava pensando, né, o que vale a pena? Porque às vezes a gente apresenta para Jesus um cansaço, né? Às vezes a gente apresenta para Jesus dias difíceis. Vocês já apresentaram para Jesus dias difíceis? Vocês já apresentaram para Jesus fases que você fala assim: meu Deus, tá difícil isso aqui. E aí Jesus me fazia pensar um pouco o que realmente vale a pena. O que realmente vale o esforço. E hoje pela manhã o Senhor me conduzia a isso, a escrever o que realmente vale a pena pro hoje, pra minha vida hoje, pra minha realidade verdadeira hoje. Porque às vezes a gente se ilude, às vezes a gente se engana com aquilo que a gente acha que é para nós. E a gente traz um monte de coisas. E a gente coloca pesos, a gente coloca fardos nas nossas costas que não são para nós. Mas a gente já vai ter, nós já teremos os nossos fardos. Nós já teremos os pesos da vida natural. Mas existe alguns que parece que a gente procura com a nossa mão. E aí a gente quer colocar mais. É igual quando você vai, só para você entender, eu vou trazer um exemplo. Quando você vai no mercado, e aí você vai destinada ao mercado
para comprar aquilo que está faltando na sua despensa. E aí você leva o dinheiro para aquilo. Mas aí você vai no meio do caminho, aonde tem as prateleiras do lado direito, do lado esquerdo, até a prateleira onde você tem destino. E aí no meio daquilo você recebe sugestões. Você, por exemplo, vai buscar um arroz. Você, por exemplo, vai buscar um óleo. Mas no meio do caminho tem o tempero. No meio do caminho tem um cheiro verde. No meio do caminho tem uma linguiça. No meio do caminho tem uma sugestão de molhos. E aí você fala, nossa, eu vim comprar um arroz. E aí você foi sem carro, você foi porque o mercado era pertinho. E aí você resolveu levar mais coisas. E aí no meio do caminho, quando você está indo para sua casa, você percebe que aquela sacola está mais pesada, que você deveria ter ido de carro, ou você deveria ter chamado alguém para ajudá-la. Mas você saiu de casa com uma intenção, para buscar apenas o arroz e o óleo, e isso você daria conta de carregar. E isso, os seus braços seriam suficientes, os seus 2 braços, para você transportar até a sua casa. Mas no meio do caminho você resolveu pegar mais coisas. No meio do caminho você decidiu colocar mais coisas para te pesar. E isso acontece na nossa vida. No meio do caminho, a gente começa a pegar responsabilidades, a gente começa a assumir sofrimento da vida dos outros. Aí as pessoas querem apenas desabafar com a gente, e aí a gente começa a se preocupar com o desabafo do outro. Aí, de repente, a sua família precisa viver um processo de amadurecimento, mas você quer ir lá e resolver tudo. Então, eles começam a ser a causa do peso. Ai, porque a minha família precisa que eu vá lá, porque a minha família precisa que eu resolva isso. Só eu resolvo tudo, só eu faço tudo na minha família. Mas será que é realmente só você? Será que é você a salva-vidas, a salva-almas da sua família? Ou você precisa deixar a sua família crescer? Ou você precisa ver que vai ser um pouco doloroso, mas você precisa ver a sua família crescer? É igual uma criança, que você muitas das vezes precisa ensiná-los. Você precisa provocar o amadurecimento. É igual mãe com filho, né? Se a gente passa a mão na cabeça, aí fica aqueles adultos infantis. Mas se a gente ensina eles a ser gente, eles desenvolvem. Minha mãe falava isso, né? Eu preciso fazer vocês virarem gente. E aí era assim a conversa dos adultos, eu me recordo. A conversa dos adultos, eu estava perto, muitas das vezes, e aí o meu pai, quando encontrava com um amigo, ou a minha mãe, quando estava falando com alguma amiga, fulano virou gente. A família do fulano, todo mundo virou gente. Ou a família do fulano, tal, tal e tal não virou gente. Né? Porque talvez fez escolhas erradas, porque talvez ainda está preso e apegado nos pais, na casa, já era para ter casado, por exemplo, e não casou, já era para estar trabalhando, mas até hoje está ali, vivendo debaixo da asa e dos apoios do pai, né? Da mãe. Então, às vezes, a gente precisa olhar e pensar o que realmente vale a pena. O que realmente para mim hoje é prioridade. Essa semana nós precisamos purificar a nossa ideia, nosso juízo. Nós precisamos nos purificar dos problemas. Porque tem problemas que estão entrando na sua vida, que estão entrando na minha vida, que não são para nós. Não estão na agenda de Deus para que a gente resolva. Isso daí é com Deus e outras pessoas. O que hoje para você é prioridade, o que hoje para você é importante, o que hoje para você é real e verdadeiro. Por que você está carregando um peso que não te pertence? Por que você tem entrado em conversas que não te competem? Por que você tem pensado tanta coisa nos últimos tempos e que isso tem te esgotado, tem te enfraquecido, tem entristecido o seu coração? Mas não é para você.
Eu quero que nesta semana nós possamos pensar um pouco nisso, porque o Senhor está nos conduzindo a um alívio espiritual. Mas esse alívio espiritual, ele parte dessa purificação. Eu estava lendo, terminando de ler aqui o livro de Francisco Fausto, e ele fala assim: a força de um ideal. Quando nós temos um ideal, quando nós sabemos o que nós queremos, quando nós sabemos o nosso propósito, nós tendemos a focar. Então, se a gente tem foco no ideal, se a gente tem foco no nosso propósito, a gente não fica se entretendo e se distraindo com aquilo que não é para nós. Olha o que ele diz. Só pode ter a virtude cristã da fortaleza e ser corajoso para lançar-se e ser firme e para aguentar. Aquele que possui um motivo poderoso, um ideal pelo qual vale a pena viver e morrer. Um ideal que vale a pena viver e morrer. Numa sala da sede central da Opus Dei, em Roma, São José Maria Escrivá, o fundador, mandou colocar como sanefa, junto ao teto, um lugar de destaque, né? A seguinte frase, várias vezes repetida: vale a pena e vale a pena. Quando eu li isso daqui, abrindo parênteses aqui, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que confirmação, né? Que sinal confirmando aquilo que Jesus havia me dito às 10:45 da manhã. Eu falava, meu Deus do céu, olha isso. Um visitante perguntou-lhe por que estava tão repetida a frase. E aí São José Maria Escrivá respondeu: porque mesmo assim há alguns que não se apercebem disso. Uma vida sem ideal é uma vida triste, facilmente se decompõe e afunda na moleza. A gente desanima, a gente deixa aquilo que era importante e ideal por qualquer outra coisinha. Ai, ai, ai. Quando se tem algum porquê, qualquer como pode ser suportado. Quando eu tenho um porquê, qualquer como se pode suportar. E penoso ver tanta gente sem um porquê. Um porquê, um para quem. Nossa, meu Deus. É uma grande pregação. Esse pequeno trecho, eu vou parar aqui, né, para que a gente possa pegar o evangelho, para que a gente possa rezar. Mas eu gostaria que você, que me acompanha aqui todos os dias, com certeza você tem o seu caderno, o seu diário espiritual. Eu gostaria que você escrevesse isso. Qual é o meu porquê? Qual é o meu ideal de vida? Porque quando vier as tribulações, quando vier as distrações principalmente, você vai simplesmente fechar a janela e dizer, eu sei o porquê eu estou aqui. Quando se trata de família, quando se trata, né, de algo que Deus está falando com você, e às vezes vem as distrações, será que vale a pena? Quando Deus pede para você, por exemplo, que você seja amiga dele, que você se aproxime mais, que você tenha uma intimidade maior com Deus. Para você que está recebendo esse chamado, Deus vai te pedir missa diária, Deus vai te pedir rosário, Deus vai te pedir leitura da Bíblia, Deus vai te pedir jejum, Deus vai te pedir penitência. E aí algumas pessoas à sua volta vão começar a te questionar. Mas será que para seguir a Deus precisa disso tudo? Será que para agradar a Deus você precisa realmente fazer uma penitência dessas? Será que você precisa realmente todo dia ir à igreja? Então, quem não recebeu o chamado não vai entender o seu. Então você precisa muitas das vezes fechar a sua janelinha. Se o seu ideal é a sua família, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você se consome tanto pela sua família, você se doa tanto, você está o tempo todo ali acreditando na sua família, resgatando, esforçando por eles. Sim, porque ela é o seu ideal. Então fecha a janelinha,
dos comentários. Fecha a janelinha daquilo que as pessoas estão te provocando. Fecha a janela. Para de querer agradar as pessoas que não têm o mesmo ideal que você. Para de querer concordar com quem não tem propósito, porque você tem o seu. Então você vai escrever isso no seu diário espiritual, como eu escrevi no meu. Eu tenho o ideal. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei por quem eu luto. Talvez é pelos seus filhos, talvez é pelo seu trabalho, pela sua empresa, eu não sei. Eu não sei o que Deus falou com você, eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que Deus pediu para mim e eu estou tentando responder o que Deus falou comigo, sem esperar que ninguém concorde. Eu não preciso de aprovação das pessoas. Eu preciso responder ao que Deus me pediu. Deus não pede tudo igual para todo mundo. Por isso você precisa se abrir a este mover de Deus. O que Deus está falando com você? Quem tem um porquê suporta qualquer como, né? E eu sei o que eu quero. Se você ainda não sabe, se você ainda está aí oscilando, com certeza, a qualquer momento, a tristeza vai bater na sua vida. A tristeza vai bater na sua porta. A frustração vai bater no seu coração. Por quê? Porque você não sabe. Não tem nada te firma. Cada hora você quer uma coisa, cada hora você vai atrás de um trem, né? Então para com isso. Firme nisso. Você sabe por quem você está lutando. Você sabe por quem você acorda toda manhã. Você sabe por quem você se arruma todos os dias. Você tem um porquê. Então não queira que as pessoas entendam o seu porquê. Porque ele é seu. Ele é só seu e de mais ninguém. Assuma isso para a sua vida. Hoje eu quero que nós começamos essa semana determinados, decididos pelo ideal. Vamos ter foco naquilo que o Senhor está nos falando. Vamos deixar de lado as distrações e vamos ter atenção àquilo que Deus está falando conosco. Amém? Já anotou? Enquanto eu estava falando, eu espero que você tenha anotado no seu diário espiritual. Eu espero que você tenha anotado no seu caderno de oração. E vamos para a palavra? Vamos para aquilo que Deus hoje vai nos direcionar? A agenda de Deus, a liturgia? Pega então comigo. Antes, vamos pedir a luz do Espírito. Vamos pedir que Ele venha nos trazendo clareza da palavra de Deus. Aquilo que Deus quer falar conosco. Amém, família de fé? Amém, povo amado de Deus? Vamos juntos, página 11 do nosso direcionamento espiritual. Vamos juntos? Isso mesmo, hein, Fernanda? Só meia página. Imagina se nós tivéssemos pegado a página inteira, né? Enfim, esse livro realmente, ele é um manual para fortalecer as virtudes no nosso coração. Tem me ajudado muito e eu espero também, com essa partilha, estar ajudando vocês. Daqui a pouco nós vamos assumir outro livro. Eu acho que assim vai ajudando a família de fé a criar hábito de leitura, né, gente? A leitura a gente adquire conhecimento e nos ajuda muito na nossa vida espiritual. Quem lê sempre vai aprender mais, né? Eu acho isso muito bom, fantástico. Vamos juntos então. Página 11, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Toma comigo
dia 13 de novembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 1 a 6. Lucas 17, dos versículos de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vir a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, então. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante isso. Jesus então diz: prestai atenção. E ele começa a dizer sobre o perdão. Ele começa a instruir os apóstolos sobre o perdão, sobre saber aceitar e a saber também que o outro não vai ser perfeito, que ele vai errar e que você precisa perdoar. Qual é a resposta dos apóstolos? Os apóstolos disseram, versículo 5, aumenta, Senhor, a nossa fé, porque não é fácil perdoar. Não é fácil aceitar que o outro erra, não é fácil aceitar que o outro pisa na bola, dói, machuca, fere, eu fico presa naquela dor. Senhor, aumenta a minha fé. Gente, é uma oração que os apóstolos fazem. Veja que Jesus, então, ele começa dizendo, olha o que ele começa dizendo neste evangelho. Ele diz, é inevitável, isso vai acontecer. O escândalo vai acontecer. Não tem jeito. Olha o que ele diz. Mas ai daquele que provoca com as suas próprias mãos. Ai daquele que produz. Ai daquele que consciente, sabendo que aquilo é errado, ele continua no erro. Ai daquele que produz escândalos. É preferível, olha o que Jesus disse, que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Olha isso. Que escandalizar um desses pequenos. O que Jesus está querendo nos ensinar? Ele está dizendo para nós o seguinte, que aqui nem todos estão no mesmo nível de caminhada. Nem todos estão no mesmo nível de fé. Nem todos estão no mesmo nível de entrega e de compreensão. Existem pessoas que estão chegando agora, existem pessoas que já estão há tempos, existem pessoas que conhecem a humanidade e a espiritualidade. Mas existem pessoas que estão atrás só da espiritualidade e não sabem lidar com a humanidade. Existem pessoas que conseguem entender, né? Fulano, por exemplo, um padre, ele é ungido, cheio de dons, mas ele é um padre sem paciência, que está trabalhando a virtude da paciência, mas ele ainda não alcançou o grau máximo. Então, ele pega, ele reza, ele ministra cura interior, ele ministra libertação, ele ministra a palavra, mas depois que ele entrega o microfone para ajudante dele e ele desce, ele é uma pessoa extremamente brava. E aí, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus, aquele padre, o que adianta ele pregar? E o que adianta ele fazer acontecer? Mas é um padre sem paciência, grita com a gente no dia a dia, não tem paciência para nos atender à confissão.
Nem todo mundo consegue compreender que aquele padre está no processo de santificação. E aí, às vezes, há um julgamento. Às vezes, há, né, uma necessidade dele de extravasar o que está dentro do coração dele. Às vezes, a gente olha, né, e há muitos escândalos hoje na igreja, justamente porque nem todo mundo cuida, nem todo mundo está cuidando das suas necessidades afetivas. Eu consciente, sabendo que eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda. E aqui Jesus está dizendo para vocês que são autoridades, precisam cuidar. Pais, o pai e a mãe precisa tomar cuidado para não decepcionar os filhos. A decepção vai acontecer, mas precisa ser uma decepção que não seja provocada pelas suas próprias mãos. Professores, avós, tios, a liderança da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem todo mundo está preparado para ver a nossa queda. E todo mundo pode cair. Não existe essa pessoa que vai ficar de pé o tempo inteiro. Tem dia que é mais difícil, tem dia que você consegue vencer. E aí Jesus está dizendo que nós devemos perdoar. Mas eu me recordo uma vez de um irmão de comunidade. O pai dele tem problema seríssimo com o álcool. Seríssimo. E a dor dele é ver o pai nessa vida de alcoolismo. Eu mesmo, né, tenho tios que faleceram de cirrose, 2 tios meus, que um ficou com problema mental de tanto que bebeu, o outro realmente não deu conta. Eu tenho 2 irmãos que têm problema com o álcool. E quantas vezes eu vi, às vezes pessoas de frente da igreja, bebendo, eu falava, meu Deus, mas será que eles não sabem que a bebida faz mal para tanta gente? Com o tempo Deus foi me mostrando que existe aqueles que não sabem beber e existe aqueles que sabem, Eu particularmente não consigo beber, eu não gosto do sabor, eu não gosto da bebida, eu não bebo mesmo porque eu não gosto. E aí um dia esse jovem que tinha o pai com problemas de bebida veio falar comigo sobre alguns eventos da paróquia, que às vezes a gente ia. E eu dizia para ele, sim, há uma necessidade daqueles padres que conduzem, dos coordenadores, para levantar um dinheiro. Talvez para eles isso não tenha tanta importância, mas um dia partilhe da sua dor, partilhe daquilo que você vive e mostre o quanto é difícil às vezes para você frequentar até mesmo uma festa, uma quermesse, sabendo que ali tem algo que você sabe que fere a sua casa. E a gente vai vendo aos poucos que a maturidade da fé, a maturidade na fé, ela vem devagar. E nem sempre chega na vida dos outros assim. É um processo. Aonde que eu quero chegar? Que talvez você que está me ouvindo, você é liderança em algum lugar. É liderança na sua casa. É liderança no seu trabalho. É liderança no seu bairro. É liderança na igreja. Talvez você é responsável por alguém. E é você que precisa tomar cuidado para que essas pessoas não olhem para você esperando de você realmente um testemunho e você der algo contra esse testemunho. O apóstolo Paulo diz assim, quem está de pé, cuidado para não cair. Vem de encontro com o evangelho de hoje. Nós precisamos vigiar o nosso coração, porque a todo momento as nossas vontades estão tentando nos trair. A todo momento a gente tem vontade contrária àquilo que Jesus nos pede. A todo momento os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas justificativas, elas vêm contrária àquilo que Jesus tem nos pedido. E isso muitas das vezes pode ser causa de pessoas se afastarem da igreja. Ser causa de pessoas enfraquecerem na igreja. E falar, eu não volto mais. Porque não sabe lidar com o perdão. Jesus então fala do escândalo
e fala do perdão no Evangelho. É preciso perdoar, saber perdoar. É preciso saber perdoar aqueles que se arrependem. Olha o que Jesus também diz no Evangelho. Aqueles que vão até você pedindo perdão. E se eles forem 7 vezes arrependidos, perdoa 7 vezes. Perdoa as 7 vezes. E aí os apóstolos fazem uma oração que eu e você precisamos fazer. É difícil? É. Não é fácil perdoar. E os apóstolos dizem, Senhor, aumenta a minha fé. Que hoje a sua oração, mediante talvez a uma decepção que você está passando, mediante a uma situação que você está enfrentando de alguém importante, de alguém que representa algo para você, e que você disse, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Eu não esperava que tal pessoa tivesse essa atitude. Você diz então para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Me ensina a perdoar. Sozinho eu não dou conta, mas aumenta a minha fé. Que essa seja a nossa oração, para que nós não ficamos parados no meio do caminho, mas que a gente consiga dar passos, para que a gente consiga sair do lugar. Porque quem vive a mágoa, quem vive o ódio, quem vive a ausência de perdão, ela fica parada na vida. E o Senhor tem um lugar para nos encontrar. Se você para, você atrasa o seu encontro com o Senhor. Então continue andando, continue caminhando, sabendo que o Senhor te espera logo mais à frente na eternidade. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.